Eu sempre achei que silêncio fosse sinônimo de paz. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma quando a casa ficava quieta demais, quando os passos do meu marido ecoavam cada vez menos pelos corredores, e quando eu ocupava os meus dias com rotinas que não exigiam perguntas difíceis. Eu era a esposa organizada, a madrasta cuidadosa, a mulher que mantinha tudo funcionando, mesmo quando, por dentro, algo já não funcionava há muito tempo. Ser madrasta nunca foi simples, mas também nunca foi um problema. Pelo menos não no começo. Eu entrei naquela família com cautela, como quem pisa em chão molhado. Não queria ocupar espaço demais, não queria parecer distante, não queria errar. Aprendi cedo a sorrir na medida certa, a ouvir mais do que falar, a manter limites claros. Limites eram a minha armadura. Meu marido estava quase sempre ausente, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele chegava cansado, falava pouco, perguntava menos ainda. As conversas viraram logística, contas, horários, compromissos. E eu aceitei. Porque aceitar era mais fácil do que confrontar o vazio que crescia no meio da sala, entre o sofá e a televisão ligada sem som. Foi nesse cenário que aquele momento aconteceu. Um instante curto, simples, quase banal aos olhos de qualquer outra pessoa. Mas que, para mim, mudou o peso de tudo. Eu estava em casa, sozinha com meu enteado. Uma tarde comum, dessas em que o tempo parece escorrer devagar. Meu marido ainda não tinha voltado, como tantas outras vezes. Eu dobrava roupas na sala, tentando manter a mente ocupada. Era o tipo de tarefa que não exige pensar, e talvez por isso mesmo, tudo o que eu vinha evitando pensar resolveu aparecer. Ele entrou na sala sem fazer barulho. Disse meu nome. Eu respondi distraída. Então ele falou de novo, agora com um tom diferente, não desrespeitoso, não provocador. Apenas, direto demais. Ele fez uma pergunta simples, sobre a família, sobre como as coisas estavam. Mas havia algo ali. Uma insistência delicada, quase inocente, que me fez parar o que eu estava fazendo. Eu me levantei. E foi nesse instante que senti. Não foi um gesto. Não foi um toque. Foi uma sensação estranha, como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos meus pés. Ou, pior, como se eu tivesse deixado algo cair que sempre me protegeu. Naquele instante, senti como se todas as minhas defesas tivessem caído no chão. Porque, de repente, eu não estava mais falando como a adulta no controle da situação. Eu estava falando como alguém cansada de fingir que estava tudo bem. Ele me ouviu. De verdade. Sem olhar o celular, sem interromper, sem minimizar. E isso me desconcertou mais do que qualquer conflito teria feito. Havia um desconforto no ar. Não porque algo errado estivesse acontecendo, mas porque algo verdadeiro estava aparecendo. Eu percebi o quanto estava exposta, emocionalmente exposta. Como se, sem perceber, eu tivesse tirado a minha armadura no meio de uma batalha que eu fingia não estar lutando. Meu coração acelerou. Não de medo, mas de surpresa. Surpresa por me sentir vista. Surpresa por perceber que aquela atenção, tão simples, estava me afetando mais do que deveria. E, junto com a surpresa, veio a culpa. Uma culpa silenciosa, pesada, que se instalou no meu peito como um aviso. Cuidado. Eu mudei de assunto. Ri sem vontade. Voltei a dobrar as roupas, como se aquele pequeno momento pudesse ser empurrado para debaixo do tapete junto com tudo o que eu vinha ignorando há meses. Mas não adiantou. Algo já tinha mudado. Não entre nós, dentro de mim. Naquela noite, quando meu marido chegou e perguntou, de forma automática, se estava tudo bem, eu respondi que sim. Mas enquanto dizia a palavra, sentia o eco dela vazio por dentro. Porque eu sabia que não era verdade. Eu sabia que algo tinha sido tirado de mim naquele dia, não por alguém, mas pela verdade que eu já não conseguia mais esconder de mim mesma. As defesas tinham caído. E, uma vez no chão, eu sabia que não seria tão fácil levantá-las de novo. Nos dias que se seguiram, a casa continuou funcionando como sempre. Café passado de manhã, portas abrindo e fechando, televisão ligada como ruído de fundo. Havia gente ali, vozes, passos. Ainda assim, o silêncio persistia, não o silêncio da ausência, mas aquele mais cruel, que existe mesmo quando tudo parece normal. Meu marido estava presente fisicamente, mas distante como alguém que olha através de você. Ele perguntava se eu tinha dormido bem, comentava algo sobre o trabalho, falava do trânsito. Eu respondia no automático. Nossas conversas já não se encontravam.
apenas se cruzavam, como estranhos educados dividindo o mesmo espaço. Eu comecei a reparar nos detalhes que antes ignorava. O jeito como ele evitava contato visual quando eu tentava falar de algo mais profundo. A pressa em encerrar qualquer assunto que exigisse sentimento. A facilidade com que o cansaço virava desculpa para o afastamento. Não era raiva. Era a indiferença. E isso doía mais. A casa estava cheia. Mas meu coração seguia vazio. Eu circulava pelos cômodos sentindo que ocupava um espaço que ninguém realmente percebia. Não era falta de tarefas, nem de responsabilidades. Eu fazia muito, organizava, cuidava, resolvia. Mas ninguém perguntava como eu estava de verdade. Ninguém parecia notar o peso que eu carregava em silêncio. Com o tempo, esse vazio começou a se manifestar de formas sutis. Uma irritação sem motivo. Um cansaço que não passava. Uma sensação constante de estar à margem da própria vida. Eu me sentia invisível, mesmo estando ali todos os dias, cumprindo todos os papéis esperados de mim. A tensão emocional da casa não vinha de brigas ou discussões. Vinha daquilo que nunca era dito. Dos sentimentos engolidos, das conversas adiadas, das perguntas que morriam antes de chegar à boca. Era como viver em um lugar onde ninguém levanta a voz, mas todos se calam demais. Meu enteado também sentia isso, eu percebi agora. O silêncio o afetava de outra forma, mas ele estava atento. Observava mais do que falava. Às vezes, ficava tempo demais nos mesmos espaços que eu, como se buscasse algo que também não sabia nomear. Não havia nada errado em sua presença. O incômodo vinha do espelho que ela criava. Porque quando alguém te vê, mesmo sem intenção, você se vê também. Eu comecei a evitar ficar sozinha na sala quando meu marido estava em casa. Não por medo, mas por frustração. Era mais solitário dividir o sofá com alguém ausente do que estar sozinha de verdade. O silêncio entre nós se tornará espesso, quase palpável. Como uma parede invisível que crescia a cada dia. À noite, deitada ao lado dele, eu pensava em quando tínhamos parado de nos perguntar coisas simples. Você está feliz? O que te preocupa? O que você sente quando olha para mim? Essas perguntas não desapareceram por acaso. Foram sendo abandonadas aos poucos, em nome da rotina, da praticidade, da falsa estabilidade. E foi nesse vazio que eu entendi algo difícil de admitir. A solidão não nasce da falta de pessoas, mas da falta de conexão. E quando ela se instala dentro de casa, ela se disfarça de normalidade. Você continua vivendo, sorrindo, cumprindo horários, mas por dentro, algo vai se esvaziando. Eu ainda não tinha feito nada errado. Pelo menos era o que eu repetia para mim mesma. Mas já sentia que algo estava fora do lugar. O silêncio dentro daquela casa não era apenas ausência de som. Era um aviso. E eu começava a perceber que ignorá-lo talvez fosse o maior risco de todos. Eu não saberia dizer exatamente quando começou. Não houve um marco claro, nenhum acontecimento grande o suficiente para acender um alerta imediato. Foi tudo muito sutil, quase imperceptível, como uma linha no chão que vai sendo apagada aos poucos, até que você já não sabe mais onde terminava um lado e começava o outro. Eram conversas pequenas. Comentários sobre o dia. Observações soltas enquanto o jantar ficava pronto. Perguntas simples, feitas sem malícia, mas com uma atenção que eu já não recebia em outros lugares da casa. Eu respondia com cuidado, sempre lembrando a mim mesma do meu papel, da posição que ocupava naquela família. Madrasta. Adulta. Responsável. Mesmo assim, algo escapava. As rotinas compartilhadas começaram a ganhar um peso diferente. Estar no mesmo ambiente deixou de ser apenas coincidência. Às vezes, eu percebia que ficávamos tempo demais conversando sobre coisas que não precisavam ser ditas. Outras vezes, o silêncio entre uma frase e outra se estendia um pouco além do confortável. Não era constrangedor, era inquietante. Não foi um gesto. Foi um olhar que demorou demais. E quando me dei conta disso, senti um frio subir pela espinha. Porque não havia nada objetivamente errado acontecendo. Nenhuma palavra imprópria. Nenhuma atitude que pudesse ser apontada como erro. Mas havia uma sensação crescente de que algo estava se deslocando dentro de mim. Eu me pegava pensando 2 vezes antes de falar certas coisas. Medindo o tom da minha voz. Escolhendo com mais cuidado as palavras. Não por medo, mas por consciência. Como se, de repente, eu tivesse entendido que nem toda proximidade é segura,
mesmo quando parece inocente. O mais difícil era admitir o desconforto sem transformá-lo em acusação. Não era ele. Era a situação. Era o espaço emocional que começava a se formar, silencioso, entre conversas banais e confidências que talvez não devessem existir. Eu sentia que algo estava sendo compartilhado ali que já não era apenas cotidiano. Era intimidade emocional. E intimidade, aprendi tarde demais, também pode ser uma forma de atravessar limites. Havia momentos em que eu tentava me afastar. Inventava tarefas. Mudava de cômodo. Encerrava conversas antes do natural. Mas, curiosamente, quanto mais eu tentava reforçar os limites, mais consciente eu ficava de que eles já tinham começado a borrar, não no mundo externo, mas dentro de mim. Eu me perguntava, em silêncio, se estava exagerando. Se aquilo era apenas fruto da minha solidão, da minha carência acumulada. Talvez fosse só isso. Talvez eu estivesse projetando em pequenas interações um significado que elas não tinham. Essa dúvida me acompanhava o tempo todo, corroendo minha certeza. Ao mesmo tempo, havia uma tensão moral difícil de ignorar. Um incômodo que não vinha de desejo, mas de consciência. Eu sabia quem eu era. Sabia qual era o meu papel. Sabia o que era esperado de mim. E, ainda assim, sentia que estava pisando em um terreno escorregadio. Nada precisava ser dito para que tudo fosse sentido. Eu comecei a dormir mal. Pensava demais. Revivia diálogos na minha cabeça, analisando cada palavra, cada pausa. Tentava encontrar ali uma justificativa, algo que provasse que eu estava imaginando coisas. Mas o corpo não mente. E o meu reagia com alerta, como se dissesse: atenção, algo não está no lugar certo. O mais perturbador era perceber que o problema não estava na intenção, mas na abertura. Na brecha emocional que eu permitia existir. Porque quando você está fragilizada, qualquer escuta sincera pode parecer abrigo. E nem todo abrigo é apropriado. Foi nesse ponto que eu entendi: limites não desaparecem de uma vez. Eles se desfazem lentamente, entre silêncios longos demais, conversas profundas demais, e uma sensação persistente de proximidade que não deveria existir. E mesmo sem nenhum ato, sem nenhuma palavra explícita, eu já sentia o peso da responsabilidade. Porque, às vezes, cruzar um limite não exige movimento. Basta não recuar a tempo. O que mais me desestabilizou não foi a proximidade em si, mas a insistência. Não uma insistência agressiva ou desrespeitosa, nada disso. Era algo mais sutil, mais difícil de conter. Ele insistia em conversar, em perguntar, em voltar aos mesmos assuntos que eu tentava encerrar com respostas curtas e educadas. Sempre havia mais uma pergunta, mais uma observação, mais um comentário que me colocava diante de verdades que eu vinha empurrando para o fundo havia anos. Ele falava, e cada palavra arrancava algo que eu escondia há anos. Falava da casa, do clima pesado que às vezes parecia dominar tudo. Falava do pai, da distância, do jeito como as coisas tinham mudado. E, sem perceber, ou talvez percebendo demais, acabava falando de mim. Do quanto eu parecia cansada. Do quanto eu parecia triste. Do quanto eu tentava manter tudo em ordem mesmo quando nada parecia realmente bem. Eu tentava desviar. Dizia que era só fase. Que a rotina era assim mesmo. Que adultos aprendem a conviver com o silêncio. Mas ele não aceitava respostas prontas. Não se satisfazia com frases vazias. Havia uma persistência desconcertante em sua forma de falar, como se ele sentisse que, por trás das minhas palavras, existia algo que precisava ser dito. E existia. Cada conversa me deixava mais exposta. Não porque ele quisesse invadir, mas porque eu já não conseguia fingir que estava tudo bem. As perguntas funcionavam como pequenas fissuras na minha armadura emocional. Eu me via obrigada a parar, respirar, pensar antes de responder. E, às vezes, acabava dizendo mais do que pretendia. Isso me deixava em conflito. Por um lado, eu sabia que precisava manter limites claros. Por outro, havia um alívio estranho em ser ouvida sem julgamento. Ele não tentava resolver nada. Não dava conselhos. Apenas escutava. E, em seguida, perguntava de novo. Como se não estivesse satisfeito com a superfície das coisas. A pressão não vinha do que ele dizia, mas do que despertava em mim. Eu sentia o peso da responsabilidade crescer. Cada palavra compartilhada parecia carregar uma consequência invisível. Eu começava a me
Perguntar se estava sendo injusta com meu marido, se estava permitindo uma intimidade emocional que não deveria existir naquele espaço. E, ao mesmo tempo, me perguntava por que aquilo me afetava tanto. Havia noites em que eu me deitava com a cabeça cheia de pensamentos, revivendo diálogos inteiros. Tentava entender por que aquelas conversas tinham tanto poder sobre mim. Talvez fosse o fato de ele não desistir, de não se contentar com respostas vazias, de me forçar, sem perceber, a olhar para dentro. Porque insistir, às vezes, é uma forma de revelar. Eu comecei a sentir um cansaço diferente. Não físico, mas emocional. Como se cada encontro exigisse de mim uma vigilância constante, sobre o que eu dizia, como dizia, o que sentia ao dizer. A casa parecia menor, os espaços mais carregados. E o silêncio, que antes dominava tudo, agora era interrompido por conversas que eu não sabia se queria ter, mas também não conseguia evitar. O conflito dentro de mim crescia. Eu sabia que não havia intenção errada, mas intenção não é tudo. Às vezes, o perigo mora no efeito, no impacto, no que é despertado sem ser pedido. Eu me perguntava se ele percebia o quanto aquelas conversas me abalavam. Talvez não. Talvez ele apenas estivesse tentando entender o próprio lugar naquela família confusa, naquele ambiente cheio de coisas não ditas. Mas, independentemente disso, o resultado era o mesmo. Eu me sentia pressionada a encarar verdades que doíam. Verdades sobre o meu casamento. Sobre a minha solidão. Sobre o quanto eu vinha sobrevivendo, e não vivendo. Houve um dia em que eu precisei interromper a conversa abruptamente. Inventei uma tarefa urgente, qualquer coisa que me permitisse sair dali. Meu coração estava acelerado, minhas mãos frias. Eu sentia que, se continuasse, algo dentro de mim iria ceder, não no sentido errado, mas no sentido mais perigoso, o de admitir em voz alta aquilo que eu ainda não estava pronta para assumir. Naquele momento, entendi que a insistência não precisava ser física para ser avassaladora. Ela pode ser emocional. Pode ser feita de palavras, de perguntas, de atenção constante. E quando você já está fragilizada, isso pesa. Muito. Eu sabia que precisava fazer algo. Recuar. Reorganizar. Reforçar fronteiras. Mas também sabia que não seria simples. Porque, uma vez exposta, a alma demora a se esconder de novo. E aquela insistência, tão humana, tão direta, tinha deixado isso claro. Eu não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Demorou para eu dar nome ao que estava acontecendo. Por muito tempo, eu me escondi atrás de justificativas confortáveis. Não houve gesto, não houve aproximação física, não houve nada que pudesse ser apontado com o dedo. Mas a consciência não funciona assim. Ela não precisa de provas visíveis, apenas de verdade. Percebi que a traição começa muito antes de qualquer toque. Ela começa quando você permite que alguém ocupe um espaço que não lhe pertence. Quando divide pensamentos que deveriam permanecer guardados. Quando espera, mesmo que em silêncio, por conversas que te fazem sentir vista de um jeito que já não existe onde deveria existir. O peso dessa percepção caiu sobre mim de forma lenta, quase cruel. Não houve um momento dramático, um choque repentino. Foi mais como uma névoa que se adensava. Eu me pegava pensando nas conversas, antecipando respostas, escolhendo palavras antes mesmo que fossem necessárias. E isso me assustou. Porque a culpa não vinha do que havia sido feito, mas do que havia sido permitido. Eu comecei a observar meus próprios gestos. O cuidado excessivo com o tom de voz. A atenção além do necessário. O tempo que eu dedicava a diálogos que não deveriam ser prioridade. Nada disso era explícito, e talvez por isso fosse ainda mais perigoso. A linha que separa a empatia de envolvimento é fina demais quando se está emocionalmente carente. E eu estava. Havia vergonha nisso. Uma vergonha silenciosa, que não se confessa facilmente. Eu evitava me olhar no espelho por muito tempo, como se temesse que meu próprio reflexo me fizesse perguntas que eu não queria responder. Sabia que, se fosse honesta comigo mesma, teria que admitir que algo estava fora do lugar. A traição, percebi, nem sempre é um ato. Às vezes, é uma escolha contínua de não interromper, de não impor limites, de permitir que o coração vá onde a razão sabe que não deve ir. Essa constatação me trouxe uma lucidez dolorosa. Passei a revisitar meu casamento com outros olhos. Não para apontar falhas, mas para entender o vazio que eu vinha tentando preencher do jeito errado. Não era sobre falta de amor.
era sobre falta de presença. E, ainda assim, nada justificava o que eu estava sentindo. A culpa crescia porque eu sabia que ninguém havia me forçado a nada. Eu tinha participado ativamente desse silêncio cúmplice. Eu tinha aceitado a escuta, o interesse, a atenção. E, ao fazer isso, tinha cruzado uma fronteira invisível. Houve noites em que eu mal dormi. Pensava no significado das minhas escolhas, no tipo de exemplo que eu estava sendo, na pessoa que eu estava me tornando sem perceber. A vergonha não era escandalosa, era íntima, pesada, persistente. Daquelas que se sentam ao seu lado no escuro e não dizem nada, mas exigem tudo. Eu comecei a entender que fidelidade não é apenas ausência de atos proibidos. É presença de consciência. É saber onde parar, mesmo quando ninguém está olhando. É reconhecer que certos sentimentos, quando alimentados, se transformam em algo que foge ao controle. E eu tinha alimentado. Essa percepção não me absolveu, mas me acordou. Pela primeira vez, senti a urgência de assumir responsabilidade emocional. Não bastava dizer que nada havia acontecido. Algo tinha acontecido dentro de mim. E isso já era o suficiente para exigir uma mudança. Foi nesse ponto que entendi o verdadeiro peso da palavra traição. Não como escândalo, mas como ruptura interna. Uma quebra de coerência entre o que eu acreditava ser certo e o que eu vinha permitindo sentir. A dor dessa descoberta foi necessária. Porque só ao encarar a culpa sem disfarces eu poderia decidir o que fazer com ela. Continuar fingindo seria a pior escolha. Reconhecer, por mais difícil que fosse, era o único caminho possível. E ali, naquele reconhecimento silencioso, estava o centro moral de tudo. Não é preciso tocar para atravessar uma linha. Às vezes, basta não recuar. Ficar sozinha foi inevitável. E necessário. Quando o barulho das conversas cessou e a casa voltou ao seu ritmo silencioso, não havia mais distrações possíveis. Restavam apenas meus pensamentos, e eles não eram gentis. O problema não era ele. Era o vazio que eu carregava. Essa frase ecoou dentro de mim por dias. Eu tentei resistir a ela, empurrá-la para longe, mas quanto mais eu evitava, mais clara ela se tornava. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti olhar para mim sem filtros, sem desculpas, sem narrativas confortáveis. Foi como encarar um espelho que eu vinha evitando. Percebi o quanto eu tinha terceirizado minhas necessidades emocionais. Em vez de confrontar a distância no meu casamento, eu havia aprendido a conviver com ela. Em vez de pedir presença, eu tinha normalizado a ausência. E, nesse processo, criei espaços vazios demais, espaços que, sem vigilância, acabam sendo ocupados de formas erradas. Havia arrependimento, sim. Mas não aquele arrependimento teatral, cheio de culpa ruidosa. Era algo mais profundo e maduro. Um arrependimento que vinha acompanhado de clareza. Eu entendia, finalmente, que ninguém substitui aquilo que precisa ser reconstruído na origem. Eu pensei no papel que eu vinha desempenhando como esposa. Não para me punir, mas para compreender. Quantas vezes eu havia escolhido o silêncio para evitar conflitos? Quantas vezes eu tinha aceitado menos do que precisava por medo de parecer exigente? Aos poucos, fui entendendo que a negligência emocional nem sempre é explícita. Às vezes, ela é um acordo silencioso que fazemos conosco mesmos. E isso é perigoso. Porque quando você se acostuma a não pedir, qualquer forma de atenção parece um alívio. Quando você se acostuma a não ser vista, qualquer olhar atento parece significado demais. E é aí que a substituição emocional começa, não por maldade, mas por carência mal resolvida. Eu me dei conta de que estava tentando preencher um vazio antigo com algo que não tinha essa função. E, ao fazer isso, estava colocando em risco não apenas meus limites, mas minha própria identidade. Eu não queria ser alguém que confundia cuidado com dependência, escuta com envolvimento, acolhimento com fuga. Essa reflexão doeu. Porque exigia responsabilidade. Exigia admitir que eu precisava agir de forma diferente. Que não bastava reconhecer o erro, era preciso mudar o caminho. O espelho não me mostrava uma vilã, mas também não me oferecia a absolvição automática. Ele apenas mostrava uma mulher cansada, carente, e consciente demais para continuar fingindo. Houve momentos de tristeza profunda. De luto, até. Porque eu precisei aceitar que algumas expectativas que eu carregava não estavam sendo atendidas, e que cabia a mim decidir o que fazer com isso. Continuar vivendo de substituições emocionais não era uma opção.
Era uma forma lenta de me perder. A clareza trouxe uma estranha sensação de paz. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque eu sabia, finalmente, onde estava o problema. E saber é o primeiro passo para agir com maturidade. Eu entendi que fidelidade também é um compromisso consigo mesma, com os próprios valores, com a pessoa que você quer ser quando ninguém está observando. E, naquele silêncio, diante daquele espelho interno, eu fiz uma escolha silenciosa: não alimentar mais vazios com atalhos emocionais. O espelho que eu não queria encarar acabou sendo o mais honesto de todos. E, embora o reflexo não fosse confortável, ele era necessário. Porque só reconhecendo o vazio eu poderia, um dia, preenchê-lo do jeito certo. Depois de encarar o espelho, não havia mais como adiar decisões. Clareza exige ação. E, naquele momento, agir significava algo menos dramático do que muitos imaginariam, mas infinitamente mais difícil: recuar. Amar também é saber parar. Reconstruir fronteiras não foi um gesto único, nem uma conversa solene. Foi um processo silencioso, feito de pequenas escolhas diárias. De pausas antes de responder. De limites impostos com delicadeza, mas firmeza. De aprender a dizer menos, a compartilhar menos, a proteger espaços que haviam sido abertos sem cuidado. Eu precisei redefinir meu papel dentro daquela casa. Não como alguém distante ou fria, mas como alguém consciente. Havia uma diferença enorme entre ser acessível e ser disponível demais. Entre acolher e permitir invasão emocional. E eu estava aprendendo isso quase do zero. O primeiro passo foi interno. Parei de alimentar pensamentos que não levavam a lugar algum. Interrompi aquela antecipação constante de diálogos. Quando a mente começava a buscar conforto onde não devia, eu trazia o foco de volta. Não por repressão, mas por respeito a mim mesma. O segundo passo foi comportamental. Ajustei rotinas. Mudei horários. Redirecionei conversas. Pequenos gestos que, vistos de fora, não significavam muito, mas que, por dentro, representavam uma reconstrução cuidadosa. Cada limite estabelecido era um tijolo recolocado no lugar certo. Não foi fácil. Houve desconforto. Houve silêncio estranho. Houve momentos em que eu me perguntei se estava sendo dura demais. Mas amadurecer, aprendi, quase sempre incomoda no começo. Especialmente quando estamos acostumados a confundir proximidade com conexão verdadeira. Ao mesmo tempo, não dava mais para ignorar o que tudo aquilo revelava sobre o meu casamento. Reconstruir fronteiras em um lugar exigia encarar as rachaduras em outro. E isso me assustava mais do que qualquer conversa difícil dentro daquela casa. Confrontar meu marido não foi um ato de acusação, mas de honestidade. Eu não trouxe detalhes, nem culpas deslocadas. Trouxe sentimentos. Falei do distanciamento, da solidão, do quanto eu vinha me sentindo invisível. Não como alguém exigindo algo, mas como alguém pedindo presença. Foi desconfortável. Houve silêncio. Houve defesas. Mas também houve escuta. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava falando sozinha. Reconstruir fronteiras não significa levantar muros intransponíveis. Significa desenhar limites claros para que o que importa possa existir com segurança. Eu não queria uma casa fria, queria uma casa honesta, onde cada relação ocupasse o espaço que lhe cabia. Com o tempo, percebi uma mudança sutil dentro de mim. A ansiedade diminuiu. A culpa perdeu força. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Havia crescimento nisso. Um crescimento silencioso, sem aplausos, mas profundo. Assumir responsabilidade emocional foi libertador. Eu não precisava mais vigiar constantemente meus sentimentos, porque havia decidido conduzi-los com consciência. E isso trouxe uma dignidade nova para a forma como eu me via, como mulher, como esposa, como alguém capaz de corrigir o próprio caminho. Entendi, então, que limites não são punições. São cuidados. Com os outros, sim, mas principalmente consigo mesma. São a forma mais madura de amor que existe. Reconstruir fronteiras foi, no fim, um ato de respeito. Respeito pela minha história, pelo meu casamento, e pela pessoa que eu queria continuar sendo. Não houve espetáculo. Não houve escândalo. Houve escolha. E escolher parar, quando seria mais fácil continuar, foi a decisão mais difícil, e mais necessária, que eu poderia ter tomado. Se você chegou até aqui,
Talvez esteja se perguntando por quê. Por que contar algo assim? Por que expor um conflito que poderia ter permanecido em silêncio? A resposta é simples e difícil ao mesmo tempo, porque histórias como essa acontecem mais do que se imagina, só não recebem nomes. Nem toda traição envolve o corpo. Algumas começam no silêncio. Aprendi que o silêncio é fértil. Ele pode acolher, mas também pode esconder. Quando deixamos de dizer o que sentimos, quando normalizamos a ausência e chamamos de rotina, criamos espaços vazios. E vazios, cedo ou tarde, pedem para ser preenchidos. Não por desejo explícito, mas por necessidade de ser visto. O que me ensinou mais do que qualquer erro foi perceber que a carência não grita. Ela sussurra. Ela se disfarça de conversas inocentes, de escuta atenta, de compreensão. E, quando percebemos, já estamos dividindo partes de nós que deveriam estar protegidas. Não contei essa história para buscar julgamento ou absolvição. Contei porque entendi, da forma mais desconfortável possível, que maturidade emocional é reconhecer o risco antes do escândalo. É parar antes do ponto sem retorno. É assumir responsabilidade quando ainda dá tempo. Talvez você esteja se reconhecendo em algum ponto. Talvez não na situação, mas na sensação. Na solidão a dois. No cansaço de ser forte o tempo todo. No desejo simples de ser percebido. Se for o caso, quero te dizer algo com cuidado. Isso não te torna uma pessoa ruim. Mas exige atenção. Porque quando confundimos acolhimento com fuga, estamos transferindo para o outro a tarefa de preencher algo que só pode ser resolvido na origem. Ninguém substitui uma conversa necessária. Ninguém cura uma ausência que precisa ser encarada de frente. Aprendi que fidelidade não é apenas uma promessa feita ao outro. É um compromisso silencioso com os próprios limites. É saber reconhecer quando algo começa a sair do lugar, e ter coragem de corrigir o rumo, mesmo que isso doa. Também aprendi que crescimento raramente é confortável. Ele exige renúncia. Exige recuo. Exige escolhas que ninguém aplaude. Mas, no fim, é isso que nos devolve a dignidade de olhar para nós mesmos sem desviar o olhar. Se essa história te tocou, talvez seja porque ela não fala de escândalo, fala de humanidade. De como pessoas comuns, em situações comuns, podem se perder emocionalmente sem perceber. E de como é possível, sim, se reencontrar antes que o dano seja maior. O que eu levo comigo é simples e profundo. Não espere que o corpo traia para perceber que algo está errado. Escute o silêncio. Observe onde você busca conforto. Pergunte-se se esse espaço realmente te pertence. E, acima de tudo, lembre-se, colocar limites não é afastar pessoas, é proteger relações. É escolher o caminho mais difícil agora para não carregar arrependimentos depois. Se essa reflexão te fez pensar, comentar, questionar, então ela já cumpriu seu papel. Histórias não precisam oferecer respostas prontas. Às vezes, basta que façam as perguntas certas.